alguns aspectos que são importantes quanto à longevidade do TPM, tá bom? No ciclo inicial do TPM, o que se tem, né, normalmente? Planejamento e implementação. Eu trabalho muito tempo, dedico muito tempo para treinar o pessoal quanto ao TPM. As equipes, elas realizam plenamente o TPM. Vai fazer o plano de manutenção preventiva, vai fazer a lubrificação, vai fazer as inspeções de rota, o operador ele vai fazer o padrão de limpeza e de inspeção, ele vai abrir os cartões, beleza. E com toda essas práticas, eu vou conseguir melhorar, né, a produção e a qualidade dos produtos e vou diminuir o tempo de paradas não planejadas. Então, num ciclo inicial, vamos dizer assim, na implementação, basicamente esse é o cenário. Tá? Eu escolho o equipamento piloto e eu tenho basicamente esse cenário no ciclo inicial. O que acontece num cenário de médio prazo? O que acontece depois de um determinado período? Eu começo a ter variações de produção. Por exemplo, eu começo a aumentar a minha demanda de produção. Daí, o que acaba acontecendo? Eu atingi o resultado. Eu consegui sair da minha máquina que estava numa condição atual de deterioração, implementei todas essas práticas e eu consigo colocar a máquina num outro patamar. A máquina ela vai lá para uma máquina onde o TPM está funcionando a pleno. Então, o que acontece? Eu tenho esse resultado aqui. Um dia eu não cumpro meu plano de manutenção preventiva. Então, eu deixo um mês de fazer a preventiva. Deixo lá algumas semanas sem fazer minha lubrificação. Então, no outro dia eu deixo de fazer, daí deixo de fazer o padrão de limpeza e de inspeção. E o resultado, pessoal, a quebra, propriamente dito, que vai impactar nesse tempo não planejado, ela não vai acontecer necessariamente se eu não cumprir uma preventiva, se eu não fizer uma lubrificação, não realizar um dia o plano de limpeza e de inspeção. Mas o problema não está na quebra nessa primeira análise. Ele está no descumprimento do meu plano. Se eu descumprir um dia, eu posso descumprir outro, posso descumprir outro, até que eu começo a ter um esquecimento desses benefícios do TPM. Eu esqueço que a minha produção e a minha qualidade e as paradas por máquina, das paradas não planejadas, elas são frutos das práticas que eu estou aplicando no TPM. Então, eu deixo de fazer preventiva, não quebra no primeiro mês, não quebra no segundo, um pouquinho quebra no terceiro. Daí quebrou, o que acontece? Eu começo a ter cada vez pessoas mais resistentes. Eu diminuo a moral da equipe. Toda a equipe que trabalhou para chegar nesse patamar, agora eu digo lá para o operador, cara, eu como liderança, vamos assim dizer, eu digo, não vai dar tempo de fazer essa manutenção autônoma. Deixa um pouquinho de lado, não faz essa semana. Daí na outra semana, eu não falei que não era para ele fazer na próxima, mas o operador entende, poxa, se não é importante eu fazer, não vou fazer, vou dar foco para a produção, vou dar foco para outros aspectos que estão me cobrando. Então, o que acontece com isso? Eu perco toda uma metodologia de TPM em médio e longo prazo. Então, a médio e longo prazo, eu crio todo esse cenário aqui. E eu vou dizer, pessoal, a gente aqui da Gênesis, e você já deve ter vivenciado isso também, pegar empresas aonde algum dia já teve o TPM e gerou resultado. E daí tu vem para fazer a implementação de novo do TPM. 2, 3, 5 anos depois. O que acontece? Tu chega, as pessoas elas já estão desacreditadas da metodologia. Mas elas estão desacreditadas não porque não gera resultado, mas porque elas sabem que vai ter um movimento inicial que vai gerar resultado, para elas vai ser melhor, porque vai ter um equipamento mais confiável, vai conseguir tirar sua produção de forma mais tranquila, mas em algum momento vão pedir para parar. Vão pedir para descontinuar o processo, deixar de lado. Então, por que eu vou me esforçar para resgatar, para fazer todo um trabalho, se eu sei que amanhã ou depois a empresa vai descontinuar? Então, começa a criar pessoas muito resistentes. E isso é prejudicial, sabe, pessoal? Então, tomem cuidado com esses ciclos de longevidade do TPM. A gente precisa garantir que as práticas elas sejam feitas, elas sejam realizadas. Com isso, a gente vai ter o processo muito mais estruturado.